aqui é o Gilson Martins, da GGBR, e no episódio de hoje eu trouxe uma galera fera de uma empresa aí de 5 letras que a gente não pode falar o nome, mas vocês vão descobrir já já quem são, tá bom? Então, pra gente começar o nosso bate-papo, eu vou chamar aqui os entrevistados de hoje, que é a Fernanda Grave, o Marcelo Vian e o Fernando Silva, beleza? Então, vamos lá. Fernanda, se apresenta aqui pra gente, conta um pouquinho aí o que você tá fazendo, qual que é hoje a sua função, pra gente conhecer mais. Bom, eu sou a Fernanda e começar dizendo que nada que eu falar aqui expressa alguma coisa da Oracle, e sim minha opinião, né? Só pra gente já deixar alinhado. E em grande resumo, né? Eu tenho quase 7 anos de Oracle, sou Account Manager lá, hoje sou responsável aí por um segmento específico. Mas você já falou o nome da empresa. Ué, mas tinha que falar, não era pra falar? Mas não era pra falar agora? Eu vou falar o quê? Eu trabalho na empresa de 5 letras? Não, né? Seria um... O que é isso? É jogo de adivinhação ou podcast? Bom, dá licença. Dá licença. Ela estragou as piadas internas que a gente tinha. Não, é pra seguir. Gente, eu vou falar logo mesmo, que é a melhor empresa do mundo e é isso aí. Vou falar mesmo. Mais conhecida como Nave Mãe também, né? Pela galera background. Isso, mais conhecida também como uma empresa de tecnologia que tem tudo, né? Todo tipo de produto, portfólio a gente tem, inclusive, podem comprar. E... Você tá apresentando você uma empresa? Pois é, isso que é gostar da empresa, né? A gente já acaba inclusive, falando... quem estiver assistindo até o final, ela vai divulgar aí um código pra vocês conseguirem uns descontos. Cupom de desconto, então, Fernanda 10. Brincadeira, já tô isso mesmo, Você sabe, né? Coloca lá o cupomzinho no carrinho e finaliza a compra. Então, tem bastante tempo de Oracle, bastante história para contar. Aos pouquinhos a gente vai compartilhando aqui. E acho que é isso. Isso aí, muito bem. E agora aqui do meu lado, o Fernando Vian, conta um pouquinho pra gente. Eu tô confusa agora, peraí. Não. Marcelo Vian, já juntei, né? Não se preocupa não, galera. De vez em quando eu costumo trocar os nomes e sobrenomes. Eu acho que isso vai pra edição, né? Já começa, coitado. Eu tô com dó do menino ali já. Então, é que a gente tem que falar que não tem nada... É a nossa opinião, não é a opinião da empresa, né? Então, eu tenho aí 15 anos já de Oracle, fazendo 15 anos esse ano. Comecei na Oracle em 2008. E antes da Oracle eu trabalhava em distribuidor, né? Na parte de distribuição. E aí um grande amigo meu que me levou pra dentro da Oracle. Nossa! Ele Ele não tá aqui hoje? Não, tá aqui. Caramba! Você não tá aqui, né, Paulo? Você não tá aqui? Eu estudei com ele, mas ele que me trouxe pra Oracle. Ah, depois você conta mais dessa amizade aí de vocês. E a gente vai até depois pensar se a gente vai trazer ele aqui pra falar com a gente também, pra ele contar essa história, pra gente dele é mais validar. caro. É mais caro. É, um pouquinho mais caro. E aí eu trabalhei já muito em área de contrato, a área de licenciamento da Oracle, toda a parte de pré-vendas também, com produtos, etc. E tenho 15 anos aí já, agora estou na área de pré-vendas aí com o Fernando. Marcelo Fernando? Oi, Marcelo. Fernando Vian? Ó, e é meu chefe, tá? Boa, agora certo. Então agora a gente vai aqui falar um pouquinho com o Fernando Silva. Então, também reforçando, né? Tudo que for dito aqui é uma opinião minha, não tem nenhuma opinião da Oracle, qualquer pensamento da Oracle. Mas também estou na Oracle aí há 13 anos, né? Não é que eu sempre trabalhei com Oracle, mas antes disso eu já tinha um background de Oracle muito grande, como DBA. Quando eu recebi o convite, obviamente é o sonho, né? De todo mundo trabalhar com Oracle, né? Gosto só um pouco da empresa, né? Por isso eu só estou 13 anos, né? Então, como todo mundo aqui, a gente trabalha bastante lá. Eu não fazia ideia do que era ser pré-venda. Eu entrei como pré-venda lá, eu não fazia a menor ideia. Conseguia aprender, conseguia me adaptar bastante, a passar por várias situações muito bacanas, né? Minha evolução profissional foi enorme. E hoje eu tive a oportunidade de virar líder, né? De uma das lobbies, né? Da Oracle, né? E foi através também desse amigo em comum que eu conheci o Vian e acabei trazendo Caramba, ele. esse amigo em comum é do RH? É do RH? Não, mas faz um bom trabalho, de recrutamento pra área. Entendi. As pessoas que ele indicam, geralmente são muito boas, né? Legal. Então, essa é a nossa experiência aí. Legal, muito bom. A gente vai ter também um voucher aí pra galera. Fernando 10? Com desconto Fernando aí, 10. Fernando 10. Fernando 20, né? Fernando Fernando 20, 20, tá jogando alto, hein?
A Legal. opinião é minha, né? Da hora que eu tô Então, é isso aí. Testem o cupom, se funcionar, avisa. Legal, muito bom. Então, hoje vocês estão todos na Oracle aí, né? Trabalhando e com grandes projetos, mas a gente queria saber um pouquinho como é que foi essa trajetória de vocês, né? Até hoje vocês se juntarem, estarem juntos agora, né? Então, eu queria saber um pouquinho a história, o que fez vocês entrarem na área de TI, né? E como que foi esse processo para chegar até a Oracle. Nossa, foi duro. Eu não imaginava trabalhar em tecnologia. Eu trabalhei em loja de shopping, comecei trabalhando com contabilidade, depois trabalhei no setor educacional, e aí eu me formei. E aí, quando eu me formei, eu queria muito prestar um processo de trainee. Queria ser trainee em alguma empresa. E aí, eu tava numa loucura, prestando vários processos seletivos. E, geralmente, o processo seletivo de trainee é um processo longo. Então, com várias etapas. Dinâmica de grupo, entrevista 1, 2, 3, 4, 5. São meses de processo, Com bastante gente também participando ali, concorrendo. Exato. E eu tava fazendo para várias empresas. E aí, eu prestei pra Oracle. Prestei o processo seletivo da Oracle. E já me apaixonei de primeira, assim. Porque eu tava prestando em várias empresas, mas, não sei, sabe quando bate um negócio? Eu senti que aquele lugar era diferente. Aí eu falei, putz, de todas que eu, né, fiz o processo, essa que mais me identifiquei, que mais mexeu comigo, assim. E aí, eu prestei o processo, fui até o final. Tava super confiante, já tava com feedbacks super positivos e não passei. No final, não passei. Não passou? Aí, meu mundo caiu. Falei, caramba, e agora? Eu tava assim, com a roupa de ir já. Tava pronta, juro. Aí, preparada já para começar. Só que eu tava muito cansada também dos processos seletivos, que são muito maçantes. E aí eu falei, bom, acho que não é pra mim, então, esse cargo de trainee. Eu vou pra um trabalho normal, né? Uma vaga específica, né? Nada de trainee. E aí entrei numa empresa do setor gráfico, né? Na área comercial já. Então... E aí, depois de alguns meses, a Oracle abriu outro processo e me chamou. Ela priorizou nesse processo quem já tinha participado anteriormente e sido bem avaliado. Legal. Então, ela reaproveitou ali os finalistas. E aí, eles pularam algumas etapas, porque a gente já tinha feito recentemente, né? Mas, assim, as etapas mais básicas de teste de inglês, assim, aquelas etapas online. E aí, meu coração, quando eu recebi o e-mail, eu falei... será? De novo? Fiquei com medo de me decepcionar de novo, mas falei, não, tem alguma coisa aqui, né? De novo, não é possível que vai dar errado. Aí fiz tudo de novo, assim, todas as etapas presenciais foram feitas novamente. E eu passei. Aí eu, nossa, nunca vou esquecer o dia que eu passei. Eu fiquei muito, assim, muito emocionada, muito feliz. Porque ficou aquele gostinho, né? Aquela coisinha antes de não ter dado certo. Como é que você ficou sabendo? Te ligaram, mandaram e-mail, te chamaram lá por e-mail. E aí, aquele e-mail com as letras garrafais. Você passou, seja bem-vindo. Tipo, alguma coisa do tipo. E eu lembro que eu tava trabalhando, tava nessa outra empresa. Nossa, eu larguei tudo. Saí, liguei pra minha mãe, liguei pro meu namorado na época, enfim... Ali, meu dia acabou, né? De trabalho ali, já não rendi nada. E aí, enfim... Mas comecei, né, com a parte burocrática, entrega de documentos e tal. E aí, geralmente, nas empresas, o processo de trainee, você passa por um job rotation, né? Então, você vai passando por várias áreas, aí o que você mais se identificar e performar, você fica. Mas a Oracle, a gente sempre fala que todas as áreas são comerciais, né? Então, você até passa por áreas de portfólios diferentes, mas tudo acaba sendo comercial aqui na estrutura do Brasil, né? E então, eu entrei na área de aplicativos lá. Então, quando eu entrei na área comercial de RP, produtos de RH, né? Que a gente chama de HCM, produtos de Customer Experience. E aí, fiquei, acho que os primeiros 2 anos e meio nessa área. Foi bem legal, assim, trouxe uma bagagem bem bacana. Nossos interlocutores são C-levels, né? Diretores financeiros, CEOs, CFOs. Então, foi bacana já pegar uma experiência nessa camada. E aí, com uma galera mais alto nível ali também. Sim, legal. Sim. E produtos bem, assim, portfólio bem grande, né? Então, deu pra pegar bastante conhecimento aí de cada um deles. E aí, depois de 2 anos e meio, eu migrei para a área de tecnologia e infraestrutura mesmo. E aí, comecei do zero, né? Porque parece que tudo que você sabe, na verdade, você não sabe nada, né?
Demorei um pouquinho para entender que quanto mais você aprende e estuda em tecnologia, menos você Começou sabe. a aprender aquelas sopinhas de letras, aquelas siglas que o pessoal fala. Gente, eu sabia nem que era banco de dados. Oi, banco de dados, o que é isso? Ai, você tem que vender. Ai, tá, mas o que eu falo? Ai, não sei, tá bom. Então, simplesmente você vai falando até aprender naturalmente, né? A gente vai na raça. E aí comecei do zero, né? Assim, tecnologia não tem muita zona de conforto, né? Que o tempo todo lançam coisas novas, concorrente cada vez mais próximo. Então, você tá todo dia aprendendo alguma coisa diferente. E aí, fui aprendendo. Foi onde eu realmente me identifiquei, assim, em termos de portfólio. E desde então, tô aí, na área de tecnologia, infraestrutura, né? Banco de dados, hardware também, né? A gente trouxe para o nosso portfólio. Antigamente eram estruturas apartadas na Oracle, né? E aí juntou. E tô aí. Isso aí, quanto tempo já? Na Oracle, já há quase 7 anos. Legal. Uma grande jornada, hein? E chegou onde você queria. Sim. Legal. Aí hoje eu tô especialista... Não dá nem pra perceber, né? No sorriso, na alegria que ela tá, estou, né? É a maquiagem, que eu tô meio cansada, né? A olheira aqui tá gritando. E hoje eu tô atendendo especificamente o segmento de healthcare, né? Então, a gente está cada vez mais industrializado, porque a gente entende que as necessidades de cada segmento são muito específicas, as dores dos clientes variam muito, então a gente quer fazer cada vez mais um trabalho direcionado mesmo para atender melhor os nossos clientes. Legal, muito bem, muito bem. Ó, essa aí valeu o cupom, hein, galera? Fernanda 10, tá aparecendo o cupom aqui embaixo, você que tá assistindo, o cupom tá aqui. Então pegue esse cupom aí. Arrasta pra cima, pra cima. E já usem aí que vai ser, aquele descontinho bacana, né, Fê? Isso. E, pra você que não sabe, né, a gente vai contar depois como que eu conheci a Fernanda. Nossa A Senhora. gente tem um projeto aí, não vou nem falar do que é o projeto, vocês já sabem, né? Foi um momento daquela tenso. ferramenta que a gente gosta de trabalhar bastante, né? Que eu conto que... Para algumas pessoas é pesadelo, para outras é paixão, né? Eu não vou falar qual das duas opções é a minha, vocês já sabem. Mas depois a gente conta, acompanha aí e vocês vão ficar sabendo. Segura aí, essa parte é boa. Isso aí. Nossa. Até eu fiquei curioso aqui. Nossa, você já sabe, na verdade. Você esqueceu, eu vou te lembrar. É que agora a gente vai contar com mais emoção, né? Deixar aquela coisa interessante. Vamos fazer um mistério. Teve até uma parte nebulosa, aquela tensão. Eu não sabia se eu gostava do Gilson no começo, né? Depois que eu fui... Exatamente. Fui saber. Vocês viram, então, emocionante, hein? Então aguardem aí que a gente vai contar daqui a pouco. Então, agora vamos falar aqui com o Fernando Viana, o Marcelo Viana. Agora ele fez de propósito. O pior é que, agora... Pro resto da vida, vamos chamar de Fernando Vian, viu, galera? Que agora é o segundo nome dele. Marcelo Silva. É isso. Marcelo Silva. É isso. E pior que tem uma pessoa que eu troquei o nome uma vez, e até hoje a gente fala trocado por conta disso. Mas agora, falando sério, Marcelo Vian, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória até chegar na Nave Mãe. Então, desde de moleque eu sempre fui apaixonado, assim, por tecnologia, né? Então, e aí... Foi um fim, assim, que eu já imaginava que seria isso, mas... Porque já montava de computador? É isso, desmontava carrinho, sobrava peça, tudo aquela... Desde padrão, pequenininho, né? eu já fazendo essas coisas, né? Que é o padrão de quem gosta de tecnologia, é isso mesmo, né? E aí, assim, o primeiro computador que eu tive foi um XT. Eu lembro, assim, meu pai... na época ele era advogado, e aí ele trouxe para casa um XT. Aquela telinha verdinha, bonitinha ali. E eu... vi aquilo ali e falei, nossa, que bacana, né? Um computador, naquela época, acho que era 86, 87, alguma coisa assim. Não tinha isso, tem que né? dar data, o pessoal faz conta. Mas não tinha. Evita falar disso. Não tinha isso, né? E assim, cara, comecei a ver aquele computador e já queria descobrir, né? O que fazia. Eu entrei em tudo, abri tudo. Entrei lá na MS-DOS, aí dei um F-Disk lá. Acabou o computador. Primeiro dia que meu pai trouxe. Aí, essas histórias é melhor, né? Desliguei o computador e fui dormir, né? No dia seguinte, meu pai lá... O computador não tá funcionando? Você fez alguma coisa aqui? Eu falei, não fiz nada. De jeito nenhum, não fui eu, não. Então vamos lá levar pra arrumar. Aí saímos de onde eu morava. Meu pai levou pra São Paulo, né? E aí, ali que foi que eu tomei gosto, né? Porque eu vi eles arrumando o computador e eu... já fui lá, peguei o disquetinho, comecei a aprender e dali pra frente foi só Mas era só o disquetinho ou era aqueles... Não, era o 360, era o 360 já.
Tá? A primeira coisa que eu aprendi foi refazer o boot quando você destrói o computador. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Essa borracha branca na memória. Essa aí era boa também. Essa é clássica, hein? Eu vi na Vamos internet. limpar a memória, isso, né? meu filho, eu vi na internet. Dá parque no disco, né? Nossa, dá parque no disco. E aí, dali pra frente, normal, né? Fazia manutenção de computador, entrei fazendo isso, fazia bastante essa parte de manutenção, né? E aí teve uma parte, assim, que eu desisti um pouco dessa parte de computador e eu comecei a trabalhar à noite com banda, né? Então, já trabalhei com bastante bandas aí conhecidas, né? Era técnico de áudio, né? Mesa de som. E eu trabalhei acho que uns 3, 4 anos com isso. Larguei. Aí eu decidi, vou fazer faculdade, né? Chega uma hora que você fala assim, pô, fazer faculdade de quê? Tecnologia. Aí comecei a faculdade um pouco mais tarde, né? Que o pessoal começa. Então eu comecei com 4 anos depois do que normalmente o pessoal começa. Aprendeu, né? Não vou contar as datas. Eu já ia falar, mas... 1900. 1900. O pessoal começa. E aí comecei a fazer faculdade e comecei a fuçar. Conhecer, e uma das primeiras coisas que eu ouvi na minha vida foi banco de dados Oracle. Tem que ser Oracle. Então eu pus na minha cabeça que era o melhor produto de banco de dados que tinha no mundo. Eu falei, nossa, então é esse, né? E aí eu peguei e começava a tentar instalar, tentar mexer. Eu não tinha a menor noção de como fazer. Então eu lembro que eu consegui instalar uma vez, subir o servidor, né? E comecei a mexer com isso. E depois, cara, não consigo mexer com banco, não entendi como funciona isso. Deixei de lado e fui fazer faculdade, fui trabalhar. Aí consegui meu primeiro emprego, né? Com essa pessoa em particular aqui, num distribuidor. E aí, dali pra frente, trabalhei acho que 2, 3 anos em distribuidores, né? Junto com os parceiros, né? Apoiando os parceiros, atendendo os clientes, ajudando o parceiro em licenciamento, montar produto. Fazia... Mas já na área ali. Já na área de... Mas eu entrei, o que a Fernanda falou. O primeiro dia meu que eu entrei não foi direto na Oracle, foi no parceiro. Era aquela sopa de letrinhas, que se eu fazia um caderno assim, eu anotava tudo e depois eu ia atrás para tentar traduzir cada letrinha que era aquilo ali para entender o que era, né? E aí, assim, abre muita oportunidade. Quando você está nesse meio, abre muita oportunidade. Então, você vai fazendo treinamento, vai fazendo curso, vai aprendendo e vai adquirindo a expertise, né? Então, aprendi muito trabalhando, já direto, assim. E sempre fui meio que self, em estudo, assim. Ia atrás, queria autodidata e isso. Inclusive, a gente fala que para trabalhar com TI tem algumas regrinhas ali, né? E uma delas... Né, pra gente saber se a pessoa ali tá apta, né, ou tem a veia ali de TI, é ser autodidata, né? Se você não for autodidata, você vai ter muita dificuldade na área de TI, porque, como a Fernanda comentou um pouco antes, cada 6 meses, 1 ano, já tem um monte de coisa nova, você dorme hoje, amanhã já tem um monte de atualizações que você tem que estudar e não para, né? E é pra sempre, né? É uma área constante. E às vezes você sente que você fica 1 ano, 2 anos, assim, meio sem estudar muitas coisas, e a hora que vem... Parece que é um caminhão de coisas novas, né? Tanto que nem toda essa parte, assim, foi nova para mim, toda essa parte de containers agora, de desenvolvimento, Docker, de DevOps, Docker, para mim, é uma coisa um pouco mais nova, que eu comecei a aprender agora também. Mas é isso. E aí, saindo do distribuidor, aí sim eu entrei na Oracle direto, né? Através dessa pessoa. E aí tô lá há 15 anos já. E aí já passei em algumas áreas, área de contrato, área de licenciamento. Antes de trabalhar com pré-vendas, eu estava numa área de Software Investment Advisor. Então a gente apoiava os clientes a entender o que eles tinham dentro de casa, qual que era a melhor forma de usar o que eles tinham. Para mostrar para o cliente tudo o que ele tinha para ele tomar a melhor decisão de investimento dele, né? E aí eu acabei vindo para a área de pré-vendas também, que também estou gostando muito também, porque é uma área bem dinâmica, um pouquinho diferente, porque cada dia é uma coisa nova. Então, essa área ela acaba te prendendo justamente por isso, porque cada dia é um cliente novo, é um desafio novo. E isso eu acho bacana, eu acho que é isso que me anima nessa área. É bom ele falar bem mesmo, né? Porque o chefe dele tá aqui, se falar mal, enfim. Melhor falar bem, né? Pra garantir. É melhor. Eu faria isso, e o chefe dele é rancoroso. Não diga. Mas aí eu tô aí 15 anos já dentro da Oracle.
Boa, muito bem. Então, né, a gente falando aqui dos vouchers, dos cupons, né? Se for o Marcelo Vian é 10, se for o Fernando Vian, quanto que é o voucher? 40. 40? Ó. Eita! Pra toda linha de produto? 40, hein? Então, Marcelo Vian, Fernando Vian 40, guarda esse cupom aí, beleza? Só pode ser um editar, né? Pelo amor de Deus, tá tudo gente. editado, ó, pode deixar que o pessoal vai editar tudo. Então, agora vamos falar aqui com o Fernando Silva. Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória até chegar na nave mãe. Resumidamente, viu, Fernandinho? Se controla. E só um parênteses, porque tem alguém que gostou aqui, hein? Nossa! Mas eu falei que eu nem ia tomar, né? Porque tem... É que Mas você fica à falou, vontade, mas é fica que à você falou que vontade. parece chocolate mesmo. Não, é todinha. Fica à vontade. Deixa. Bom. Qual é cupom 43? Ah, é 43. É 43 o cupom. Fernando Vian 43. Pronto, aqui, É, 43. Então, mas faz ele a entendeu que são propaganda, 43 mostra lá. doses também, né? 43. Aí Não são ficou bom. 43 doses, não, O melhor tá? cupom do Golden Talks. É Guardem isso. essa, galera. Tô adorando a Mas é bom, participação, viu? Que mas já é bom. você vem. É bom, eu gostei. Bom, A gente percebeu. todos. Inclusive quem tá nos assistindo. Mas vamos lá. Agora o boss, que falou que é rancoroso, vamos deixar ele Não, ele falar. já citou uma Ver se ele tá característica. com o coração peludo, né? Só de vez em quando. Bom, como que eu comecei na área de TI, né? Também, eu não vou dar datas, mas os nomes que eu vou falar aqui, o pessoal sabe. Não é essa. Como eu era criança, uma vez o meu pai trouxe um equipamento um videogame chamado Odyssey, né? Foi, acho que, um primeiro videogame que saiu aqui no Brasil, né? E eu joguei aquele videogame e fiquei maravilhado, né? Eu era bem criança, né? E depois eu tive, né? Como todo mundo, na verdade eu tive o Dismac, que era um concorrente do Atari, né? E eu sempre tive a vontade, eu quero fazer isso. Eu não quero só jogar, eu quero fazer isso daí, né? Porque eu sempre fui um apaixonado por videogame. Minha esposa me critica até hoje por isso. Hoje eu tô pegando leve, eu só tenho acho que 8 videogames. Bom, já Mas- que você comentou, esse é um assunto bem pertinente, né? O que você acha das esposas que não gostam que os maridos joguem videogame? Na Qual verdade, dica você daria pra elas? Na verdade, antes de E rolar, acho que- antes de rolar um DR, eu quero falar que além da opinião é minha, né, da Oracle, Silene, eu te amo. Tirando isso, cara... Repete, fala de novo, fala de Silene, novo. eu te amo. Ai, Boa. Porque Até apareceu uns coraçõezinhos aqui, ó. porque eu vou voltar pra casa porque eu vou voltar pra casa uma hora. Então, vamos lá. Não, é um conflito, e principalmente quando a esposa te condena porque seu filho é igual, né? Porque é de pai pra Passou de filha, geração né? pra De Eu geração já vi pai essa pra história. filha, né? É complicado. A gente vai fazer um Golden Talk depois só sobre esse assunto aí, né? Um pouco, né, mais complexo, né? Mas eu sempre quis saber como fazia também, né? E aí, só que na época era muito difícil e caro, né? Programar tudo, e na minha família não tem até hoje, assim, tirando eu, ninguém da área de TI mesmo, né? Então era muito difícil, mas eu tive meus tios, né? Sempre me tiveram como filho. Meu pai veio, saiu da nossa vida muito cedo, né? Mas minha mãe sempre me ajudou muito e tal. Mas teve 2 tios que eles falaram assim: você quer fazer isso? Quer aprender a mexer com o computador? Falei, quero. E eles pagaram um curso de computação para mim, né? Que na época era muito caro, né? Aí eu aprendi Basic, Clipper Summer 87, Clipper 5.2 e comecei a Não precisa Bem mais lembrou falar os data, anos, né? não precisa falar É, data. bem lembrou os anos, né? Exatamente. E comecei a programar, né? Inclusive, eu lembro que um dos jogos que eu fiz foi um Frogger, né? Que era do Atari, só que era só um quadradinho que passava por 4 quadrados, que chegava lá, acabava. E para programar isso Esse era é um muita clássico, linha, né? hein? É um Pra quem não clássico, é clássico. Que é o jogo do sapinho, pra quem não sabe, tem que atravessar o rio, jogo né? do sapinho. E eu sempre gostei disso e fui me formando nisso. Fiz formação técnica, né? Aí aprendi outras linguagens, Visual Basic, Clipper, Power Builder, Delphi, né? E fui nisso daí, até que eu consegui meu primeiro emprego em área de TI, que foi na USP, na Escola de Enfermagem da USP, né? Eu fui lá, prestei concurso, fiz os testes, tudo, e passei. E ali eu comecei a realmente trabalhar com TI, mas eu trabalhava... Primeiro eu comecei a trabalhar fazendo manutenção de micro, né? Então, até... Pô, você tem habilidade de programar. E comecei a fazer sistemas lá.
A Oracle veio depois disso. Saí de lá, passei por outras empresas, até que eu fui numa empresa que eles precisavam de programação em PLSQL, né, que é a linguagem do Oracle. E pouquíssimas pessoas faziam a programação, tinha muito DBAs que conheciam PLSQL, mas um programador voltado a isso tinham poucos. E aí me chamaram assim, você não quer fazer PLSQL, porque a gente vai desenvolver tudo aqui em PLSQL? Inclusive, estavam fazendo na época uma solução de BI para a empresa, uma empresa que cuidava de projetos aeroportuários, né? Falei, não, topo. E meu primeiro contato com a Oracle, que eu mexia muito nessa de Power Builder, linguagem de objetos, Visual Basic, né? Gráfico, né? Aí meu primeiro contato com a Oracle, eu lembro que foi horroroso. Eu não, eu falei, vou mexer nessa tela branca com esse cursor preto piscando, coisa horrorosa, coisa clichê, né? Jura que eu vou ter que mexer com isso? Isso na época que o SQL Plus era um... Exatamente. Não era hoje, né? Era uma ferramentinha... Eu tô falando do Oracle 817, exatamente isso. O SQL Plus W, né? É isso, né? Exatamente, né? Não tinha nem o RMAN, era aquele... Não, já tinha o RMAN, nesse caso já tinha o RMAN, mas eu mexi também com aquele DBU, alguma coisa assim. Né? Bom, o mais antigo que eu já vi na minha vida foi o 7. O 7 eu cheguei a mexer um pouquinho, mas nesse lugar eu comecei a trabalhar com o 817, né? Só que você começa a trabalhar com a ferramenta, começa a ver o poder... Aí eu comecei, assim, do mesmo jeito que falam que vai do amor ao ódio, do ódio ao amor também vem, né? Cara, eu fiquei admirado com, assim, o poder que você tinha em cima da ferramenta, que é uma ferramenta extremamente customizável, né? E para um cara que programa, aquilo passa a ser E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo, comecei a me especializar naquilo. Tem a hora que eu falo assim, poxa, você poderia também aprender a ser o gerenciador do nosso banco, né? E aí eu comecei a trabalhar e a gerenciar, e daí passei por várias empresas, inclusive eu comecei a cuidar muito de ambiente crítico, e aí eu comecei a mexer também com uma outra coisa, que na época eram poucos que mexiam, duas coisas que me levaram para esse mundo. Uma, até brinco que eu sofri um pouco de bullying dos DBAs Oracle, porque eu me especializei em Oracle e em Windows. Né? Era poucos ambientes, eu me especializei muito. Ô, produção, Oracle pega o Windows. facão aí. Oracle com Windows? Não, brincadeira. É verdade, é verdade. Eu me especializei muito nesse ambiente e eu me especializei em Standby Database. Começou lá no 9i, que hoje em dia a gente vê o Dataga, mas... Então eu comecei a cuidar muito de ambiente crítico, porque eu cuidava de call center, né, na época do famoso Universo Online, depois fui para um grande banco, e sempre mexendo com ambientes que tinham alta criticidade, e criei uma robustez muito grande em Oracle, nesses dois leques, né, programação e continuidade de negócio. Até um dia, por meandros da vida, né, e mais uma vez, mesmo que indiretamente com influência da minha mãe tinha um diretor, ela trabalhava numa construtora, tinha um diretor que o cunhado dele era um diretor da Oracle. E o cunhado dele uma vez falou que a Oracle estava fazendo uma área nova, começando com SMB, né, na época era General Business, inclusive a nomenclatura, porque tem um monte de nome, né, já foi cover, já foi mid-market, né? Mas na época era General Business, e eles estavam com dificuldade de achar alguém com conhecimento de banco. Eles, um dia no almoço, comentaram isso e falaram, a minha mãe era gerente administrativa, falou, a Rosária trabalha comigo, acho que o filho dela mexe com isso, né? Só que ele não conhecia a Oracle, né? Construtora. Aí ele chegou um dia e falou pra minha mãe, falou, o meu cunhado trabalha numa empresa, não sei se o Fernando gostaria, mas ele tá precisando de alguém que eu acho que é... Mas falou assim, tem um rapaz acho que é Oracle. Não. Eu falei, quem? A Oracle. Claro, lógico, né? E aí foi aonde eu entrei na Oracle para começar isso daí. Só que eu entrei, foi muito engraçado que a entrevista, assim, entre aspas, ela foi horrorosa, porque era para ser pré-vendas. Só que eu só era um consultor, eu era um DBA. E ele sabia disso, tá? Mas ele só foi provocativo assim, como você me venderia um hack? Eu comecei a dar toda a arquitetura, falar de interconnect, mas obviamente eu não entendi nada para ele. Eu falei, cara, mas por que eu preciso? Eu não consegui dar. Falei, não, eu era esperado isso, mas assim, era só para você entender. A gente tá querendo você aqui para isso. Então, a gente precisa do seu expertise, mas você precisa desenvolver
sua parte comercial, né? Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso? Mais do que isso, falou assim, você vai precisar fazer palestras, apresentações. Eu era um cara que ficava arrumando o ambiente, ficava sustentando o ambiente. Falei, será que eu vou me adaptar a isso? Mas eu eu encarei, aí eu me apaixonei pela área. Daí pra frente, aquilo que eu falei, são 13 anos. Né? 13 anos numa empresa que, preciso falar, sempre admirei, sempre gostei. Né, até o nosso VP fala assim que a gente tem que ser apaixonado pela empresa. Eu falo que eu já passei dessa parte, eu já estou numa fase de casamento, sabe? Você xinga, mas não larga, o negócio meio, né? Não é mais porque pode chegar uma hora, não é mais parte, né? Então, assim, é uma identificação clara e estou até hoje, né? E, assim, e apaixonado também pelo que eu faço, né? Porque é uma coisa muito diferente. O Vian, ele acabou com o meu discurso, porque ele falou exatamente o que eu ia falar. Pô, é um ambiente assim que ele é sempre novo. Chefe. Mas ó, ele tinha que ter falado primeiro. Exato. Não, mas pela hierarquia, na edição a gente troca. Vamos começar de novo. Na edição a gente troca. Não, mas é exatamente o que ele falou. A coisa assim, acho que melhor, né, desse mundo que a gente vive, é que todo dia é uma coisa nova. É engraçado, são os mesmos problemas de uma maneira diferente. Sim. É um negócio espetacular. Então, você apaixona. Assim, ou você realmente não consegue, ou você se apaixona e vicia. Mas até aqui o nosso caso. Normalmente, essa segunda opção aí é a que mais acontece, exatamente, né? Exatamente. Então, é isso. Essa foi a minha carreira até aqui, né? Bom, se eu tiver um pouco de paciência, vai ser um pouquinho mais. Parabéns, Fernandinho. Você falou só em 40 minutos. Tá tranquilo. Bom. Ninguém me deu tempo. Falou que podia editar. Não, vamos fazer um brinde, então. brinde. Eu não tenho mais, ó. Tempo. Acabei com o negócio. Ô, produção, providencia mais um, por favor. Pior que eu acabei mesmo. Meu Deus. Não são 43 doses, não, viu? Tem uma gota aqui. Pronto. Então, muitos anos aí de Oracle. Velha guarda. Então, agora vamos contar um pouquinho aí, que a galera tá curiosa, né? Como é que foi o dia que eu conheci a Fernanda, né? Num projeto aí muito legal. Vou deixar ela contar um pouquinho aí da parte dela e depois eu conto da minha parte pra vocês saberem. Cada um conta a sua versão, né? Isso aí. Vamos lá. Escolha suas armas. Bom, eu conheci o Gilson num período de crise. E bota a crise nisso, hein? Num cliente que, inclusive, era pra estar aqui hoje, né? Mas, enfim, na próxima estará. Nem já que seja... fica aqui, ó, o convite a de intimação, novo, a intimação. Nem que seja na força do ódio, ele vem. E conheci o Gilson num momento de crise. A gente, né, é um cliente nosso, tanto meu quanto da Golden Gate BR, num momento de crise. Então, a gente basicamente se uniu para tentar entender o problema, né? Porque, vou resolver o problema. Calma, vamos entender. A gente estava um passo para trás ainda, né? Vamos entender o que está acontecendo. Enfim, foi uma crise que surgiu do nada, já num nível crítico muito grande, um nível de complexidade muito grande. E eu nunca tinha falado, eu não sabia nem que o Gilson existia, né? Então eu falei, meu Deus. Eu também nem conhecia a Fernanda, não sabia nada dela. Assim, Era melhor, né? Tive a chance, né? Então... Essa parte não precisa editar, não, é verdade. Obrigada, tô adorando ter vocês aqui. E aí a gente tinha um objetivo em comum, que era resolver o problema do cliente, mas a gente tinha vários desafios para conseguir fazer isso. Muitos desafios. Então, foi um momento bem difícil, né? Porque é um problema que estava impactando ali diretamente toda a operação do cliente. E a gente nem se conhecia. Então, a gente teve que se conhecer, assim, bem... No momento do caos. No momento do caos. Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda, sou o Gil, tá bom, vamos lá. Essa foi a nossa apresentação. E aí, a gente se uniu para entender o que estava acontecendo, achar a melhor solução, resolver o problema do cliente. Resolvemos, mas até chegar nisso... Foi uma novela mexicana, né? Então, foi assim que a gente se conheceu. A gente começou a realmente interagir de verdade, trabalhar o relacionamento né, de parceria, até pra gente estar aqui depois da crise resolvida. Porque durante a crise era uma reunião, assim, mais assustadora que a outra, né? E aquelas reuniões lá com o diretor, né? Com o termômetro lá em cima, né? Vocês não estão resolvendo o meu problema. A culpa é do Gilson, eu falava. Ele falava, a culpa é da Fernanda. Eu falava, é do Gilson. Enfim, mentira. A gente não ficava jogando a culpa um pro outro, não. A gente focou em resolver o problema, mas assim...
sendo muito educada, né, polida, deu certo e foi um pouco traumático, mas... Porque no final das contas, assim, a gente entrou num cliente numa fase, né, que eu já falei até várias vezes nas reuniões, que o cliente estava com uma expectativa muito alta, né, que ele tinha adquirido ali um produto, tinha adquirido serviços e a expectativa dele era que tudo aquilo, no ponto de vista dele, funcionasse, né, da melhor forma possível. Só que a gente sabe que a área de TI não tem milagres, né? Então, as coisas funcionam sim, mas a gente tem que colocar o pé no chão, entender o ambiente do cliente, entender a necessidade e ver como a gente aplica naquele ambiente, né? Mesmo sendo um produto, uma demanda que a gente tem a experiência com vários clientes, cada cliente é uma história nova, cada cliente, a gente tem desafios novos, então, na época era muito isso, né? Só que a gente deu ali a sorte ou o azar de a gente chegar numa época que o cliente estava com expectativa alta, tinha muitas coisas diferentes do que o cliente esperava acontecendo, e aí a gente teve que se unir no começo ali, como a Fê falou, né? Meio que tentando se entender, meio que saindo alguns atritos inicialmente, mas no final uma história que é até legal a gente contar, que no final a gente se uniu, né? Tanto a parte da Oracle como da GoNegate BR, pra gente falar, beleza, como que a gente vai atender melhor esse cliente, como que a gente vai conseguir mostrar para ele que tudo isso funciona e atender as expectativas dele. E acho que o que é muito legal também é que depois que a gente resolveu o problema, a gente teve a oportunidade de olhar para o ecossistema do cliente, né? Porque toda vez que acontece um problema no cliente, não é fácil achar a origem do problema, né? O que causou aquilo para que não se repita. Então, são muitas variáveis, né? E um ecossistema muito grande, né? São diversas aplicações, diversos bancos, enfim, diversas áreas envolvidas. E então, a gente basicamente correu para resolver o problema, resolvemos. Depois disso, a gente fez um trabalho muito bacana para que isso não se repetisse e a gente tivesse aí um período de transição mais tranquilo, menos traumático. Então, a gente realmente voltou algumas casas, né? Para realmente pegar na mão do cliente, fazer todo um trabalho consultivo, treinamento, para mostrar para ele a importância daquele produto, daquele serviço, mas o que tinha em volta dele, né? Até para não ficar aquela coisa, o problema foi no produto. No fim, nem foi. Né, como a gente já imaginava. Mas, enfim, a gente precisava entender junto com o cliente também todo o ecossistema que estava em volta disso e direcioná-lo de uma forma mais assertiva nas ações dentro do cliente, dentro do produto, para que esse problema não ocorresse de novo e ele tivesse uma usabilidade do produto mais assertiva mesmo, mais vantajosa, né? Isso aí, no final das contas, cliente feliz, todo projeto mundo feliz. Que de início era um projeto pequeno e hoje está bem grande, inclusive ainda arrisco dizer, e hashtag fica a dica, né? É um projeto que pode até virar case pela complexidade, pelo tamanho. Sim, né? Com certeza. É isso. Uma relevância bem grande ali para a gente na Oracle. Hoje a gente tem um papel muito importante dentro do cliente também, bastante relevância para a GoNegate BR. Então a gente basicamente pegou uma situação ruim, né? E fez dela uma situação boa. Foi difícil no começo, mas a gente conseguiu reverter bem, então... Exato. E uma pena que o cliente não está aqui hoje para poder falar, né? Robson, você me aguarde. Eu vou te buscar. Eu vou atrás de você no inferno. Foi genial essa ameaça. Foi. Agora ele vem. Começou. Cancela. Mas foi genial. Foi genial? Obrigada. É disso pra baixo. Daí pra frente é só pra trás. E aí falando, né, de desafios, de projetos, né, de expectativas do cliente, o que mais que vocês podem contar e compartilhar com a gente dessa experiência que vocês têm, né? Quais os maiores desafios aí de pré-venda, de chegar num cliente, clientes que já conhecem, né, o trabalho de vocês e os que não conhecem? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Pode começar. Pode começar, chefe. Então agora tá bom. Isso se chama hierarquia. É importante. Uma coisa importante de vocês entenderem é a hierarquia. Parabéns. Isso, um conceito importante. Um conceito importante. Já ganhou moral com o chefe. Já ganhou moral. Aumenta o cupom. Aumenta o cupom agora. Aumenta o cupom. Na verdade, eu acho que essa não é a parte, mas é a principal parte, né? A área de pré-vendas, isso que chama bastante atenção, é exatamente isso que aconteceu, né? Problemas
na área de TI sempre vão ter, né? Por melhores que sejam as soluções, e nós temos soluções no mercado, não falo só da hora que nós temos soluções no mercado muito boas, né? Mas são ferramentas, né? Envolve aí questão de implementação, infraestrutura, característica, então sempre vão haver problemas. E às vezes é muito fácil, né, apontar o erro, mas não apontar a solução. Exato. Isso é a área de pré-venda. Quando você tem que parar de fazer isso, cara, não, ok, o problema todo mundo já conhece, mas qual que é a solução? É óbvio, nem sempre a solução ela é bonita, mas ela tem que vir. Nem sempre, às vezes, nem que seja uma paliativa, nem que seja uma fase. E essa é a essência da área de pré-venda. É você entrar no cliente, entender o problema do cliente, né? Entender, inclusive, o quanto isso impacta o cliente, né? Porque às vezes a gente fica muito voltado o servidor parou. Não é esse o problema. O problema não é o servidor parar. O problema é o negócio parar, né? Então, quando você começa... Qual o impacto Exatamente. Né? Às vezes o servidor é só não que seja um pequeno, mas assim, aquela peça tem um impacto muito grande pro todo, né? Exatamente, né? Igual, uma coisa que a gente sempre conversa, assim, você fala assim, poxa, hoje em dia, né? O que é parar um banco de dados Oracle pro cliente, né? Então, e isso é uma coisa legal da área de pré-vendas, quando você começa a entender o valor, né? O valor do tempo parado, o valor do custo, o valor da marca, né? O quanto impacta a marca, porque hoje em dia é muita confiabilidade. A rede social, né? Hoje em dia você exponencia muito, né? Então, assim, qual que é tudo isso daí? Essa é a função da área de pré-vendas. É você entrar no cliente, entender isso daí e tentar sair do outro lado da melhor forma possível. Ou com as possibilidades possíveis. Eu acho que isso não só o maior desafio, mas a essência da área de pré-vendas. Por que eu falo isso na área de pré-vendas? Porque a área de pré-vendas tem que ter como essência isso. Não só o conhecimento técnico da ferramenta, mas toda a parte de negócio. Porque, de novo, aquela solução parada, aquele servidor parado, não é este o problema. O problema é o impacto, né, a ramificação que ele faz. Então, isso é a área de pré-vendas. Então, isso que... E aí é aquilo que eu volto a falar. Isso é odioso ou apaixonante. Tem uns que adoram e começam a viver isso, porque é muito complicado, né? Sim. Porque no fim do dia a sua preocupação aumenta. Você não tem só que fazer o sistema voltar, você tem que fazer a empresa voltar, você tem que fazer as pessoas começarem, né? Então, e por aí vai. Então, isso é a área de pré-vendas. Mas, no geral, também, isso que você comentou é legal, e sempre tem os dois lados, né? Tem a parte da criticidade, né? Da dificuldade, mas também quando a gente coloca as coisas no trilho de novo, a sensação né? É o sucesso. É o sucesso. Exatamente. Você fala, nossa, apesar de toda a dificuldade que tem em todo lugar, a gente conseguiu sair do outro lado. E no final é isso que a gente acaba levando, né? A gente até conversou agora que não tinha praticado. O que vamos falar? Mas, coincidentemente, hoje foi uma das coisas que nós conversamos o quanto é prazeroso você conseguir pegar um cliente que está com alguns gaps, alguns problemas. Você fala, poxa, olha o trabalho que a gente vê. Cara, isso é a área de pré-vendas. Isso é muito legal. E outro ponto legal que eu gostei que você falou, Fernando, é assim, né? Até interpretando um pouco. Pega um problema, em vez de focar no problema, vamos focar na solução. Exato. O problema já está aí. Você vai ficar remoendo o problema. Exatamente. Às vezes a gente sabe na prática, reunião atrás de reunião, aquela coisa que fica um empurra. Você está só ali, né? Dando mais força pro problema. Então, cara, vamos focar na solução. E, normalmente, a galera que é mais técnica, né? E eu também sou muito assim, cara, vamos focar no problema. Depois a gente discute e vê como é que foi, né? E isso que é a parte legal, né? E a gente vê que, assim, apesar das dificuldades de tudo, a gente sai do outro lado e a gente vê que funciona, que dá certo. E a gente aprende com isso para na próxima vez, né? Usar essa experiência ou melhorar para que não aconteça de novo. É isso aí. Isso aí é muito bom. A melhor parte. Ela é bem legal isso daí. Complementando um pouco o que o Fernando estava falando também, que eu vejo muito assim na área de pré-vendas, né? Quando a gente consegue chegar num nível de fazer um serviço customizado para o cliente e não sempre aquela mesma coisa. Então você faz algo específico para aquele cliente, depois você faz algo específico para outro cliente e aí é completamente diferente. E acho que isso que você consegue trazer o cliente para mais perto. E essa área também, como o Fernando comentou, não adianta, a gente vê que você tem que ter um perfil um pouco diferente. Não adianta você ser extremamente técnico
Mas você tem que ter um pé... eu costumo falar assim, você tem que ser técnico com um pé no comercial. Porque você tem que entender do negócio também, como o Fernando falou. Você não entende do negócio do cliente, não adianta... Eu posso querer que ele compre 3, 4, 5 produtos, mas... Para que esse produto vai ajudar no negócio dele, né? O que isso impacta no negócio dele. Então, acho que isso que a gente tenta sempre buscar é essa parte de atender o cliente realmente no que ele necessita. Por isso que a gente fala que a gente faz um trabalho de alfaiataria customizado para o cliente. Entendeu? Isso é bom, né? Pelo que a gente comentou também, né? Embora o produto é o mesmo, os serviços são os mesmos, para cada cliente você vai aplicar de um jeito. Sim, né? Nunca vai ser igual, raramente é igual, né? E esse ponto de customizar é extremamente importante. Então, acho que o trabalho de vocês aí com os clientes deve ser bem desafiador por conta disso, né? Como é que eu pego um produto que a gente sabe que é igual? Eu tenho 10 clientes, cada cliente você vai ter que abordar de um jeito, vai ter que entender Sim. ali a dificuldade, a necessidade de negócio e vender aquilo para suprir o que o cliente precisa. Essa parte é legal porque você É uma descobre aventura, o valor. é uma aventura, hein? Cada cliente é uma aventura, Não né? mas é uma parte legal porque você começa a descobrir também o valor do produto que você vende. Né? Porque às vezes você pensa um produto, esse produto faz determinada coisa. Só que você vai num cliente, mas você pode pegar aquilo ali e fazer... aí você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu podia usar aquela funcionalidade ou aquele recurso e de repente fazer isso. Mas você adapta isso pela necessidade do cliente, né? Então, isso é muito legal. Porque aí você começa a efetivamente aprender o valor do produto, né? Que às vezes fica muito assim, mas isso processa, isso criptografa, fica muito engessado. Não, às vezes você ramifica cada solução para várias necessidades e fala, nossa, realmente o produto... E a gente costuma trazer isso para o negócio. Por exemplo, o quanto esse produto está impactando lá no final, um custo por usuário do cliente, um custo por movimento de container, por exemplo. Então, o cliente, quando ele vê esse valor no produto, é diferente que ele está comprando só um banco de dados. Não, ele está comprando realmente um produto. Uma solução. Né? E que vai reduzir um custo ou vai trazer um custo para ele lá na frente do modelo de negócio dele, entendeu? Sim. E é isso que eu acho que cada dia a gente tem um desafio novo, é entender esse modelo de negócio. Então, a gente atende... Transporte é uma coisa, se atende healthcare, é outro modelo de negócio. Então, são áreas diferentes, são muito diferentes às vezes, completamente diferentes. Bem legal, muito diferente. É muito bacana. Isso eu acho bacana, que é um grande desafio, assim, todo dia a gente vai e a gente vai pesquisar e entender qual que é o negócio do cliente, né? Porque muitas vezes a gente está preocupado ali só no produto, mas o que ele faz? Como que o cliente ganha dinheiro, né? E isso eu acho a parte bacana dessa... É muito gratificante quando a gente consegue chegar nesse nível de profundidade. Sim, mas eu queria pontuar também que é uma via de mão dupla. A gente também precisa... A gente não está no ambiente do cliente. A gente não está lá dentro. A gente precisa que eles deem muita informação pra gente, sabe? Compartilha bastante coisa. Inclusive no nosso projeto, né? Quando a gente teve aquele desafio... Poxa, a gente precisava entender o ecossistema. A informação sai de onde, vai para onde, por onde ela passa. Principalmente falando de camada de integração. Existe todo um ecossistema por trás. Então, assim, é muito importante o papel do cliente nisso também. A gente adora trabalhar dessa forma. É o mundo ideal. Se a gente conseguisse fazer isso em todos os clientes, seria lindo. Mas existe um outro lado também que a gente depende muito dessa disponibilidade, desse tempo do cliente, dessa boa fé de compartilhar mesmo informações que vão nos ajudar numa construção de um business case completo. E não naquela coisa pontual, aquele problema, aquele produto. Então, para a gente sair dessa linguagem mais técnica e ir para negócio, é uma via de mão dupla. A gente precisa estar constantemente com interação com o cliente para compartilhar esse tipo de informação e montar um business case bacana. Exato. E no final das contas, né, o maior beneficiado dessa interação é o cliente, né? Porque ele contratou, ele tem ali a demanda e ele precisa ajudar para fazer a entrega. É isso, né? É isso aí. E agora eu vou fazer um pouco agora o papel do cliente, né? Agora aquele momento de tensão, né? Então, vou fazer a pergunta como cliente, né? É a hora que eu posso sair para mim. Eu tô intolerância à lactose, eu tenho intolerância à lactose, eu vou ter que me retirar. Não, mas é uma perguntinha legal, que eu acho que muita gente que está acompanhando a gente talvez teria também uma pergunta nesse sentido, né? Porque a gente sabe que no mercado tem, né, vários concorrentes, várias outras soluções, né? E às vezes a gente vê aquela questão dos produtos Oracle, às vezes ser mais financeiramente tangíveis, né? E aí não sei se aplica, mas acho que sim, no caso de vocês como pré-venda, agregar valor com tudo isso que vocês estão comentando para o cliente enxergar que aquele produto, aquela solução, aquele serviço vale muito aquilo que eles estão ali comprando
e muito mais. Vocês têm esse desafio? Vocês sentem esse desafio? Porque eu vejo muito, assim, pela GGBR que às vezes a gente tem essa dificuldade do cliente chegar e falar, mas a gente pagou caro, licenciamento caro, isso e aquilo, mas não é o que eu quero, não tá atingindo as expectativas, né? E como é que é para vocês no dia a dia? Para pegar isso e mostrar para o cliente e ver que às vezes ele está com um ponto de vista olhando para o lugar errado, né? Aquela pinga, inclusive, você pode trazer agora pra gente Pode. começar a responder. Mas Deixa eu contar uma coisa rápida, assim, é um desafio diário, né? Porque, assim, é natural que o cliente esteja olhando só valor em relação a dinheiro Acho financeiro. Como todo mundo, né? No mercado business eu, como ali, cliente todo mundo de quer. outros produtos e serviços também. Mas aí cabe a nós fazer justamente o que eu estava comentando anteriormente. Fazer um business case, trazer uma linguagem mais para negócio, apresentar um valor agregado, um ROI, um TCO, né? Então, mas de novo, é uma via de mão dupla. A gente não consegue fazer isso sem as informações necessárias, tá? Então, é um desafio... assim, permanente do nosso dia a dia, né? Tanto comercialmente quanto tecnicamente. E esse ponto que você comentou já é interessante também porque se o cliente passar informações adequadas e certas e precisas, vai ajudar o trabalho para que também saia do outro lado. Não sei se já aconteceu, mas se a gente recebe informações que não está tão próximo ali da realidade, o resultado não vai ser tão assertivo, né? E outro ponto importante também, que eu prezo muito na minha carteira de clientes, é uma continuidade. Então, não adianta eu vender um produto, um serviço para o cliente, se vira aí para usar. Eu quero que ele use logo, que ele use bem e fale bem do que eu vendi. Então, eu sei que é difícil, porque a gente atende vários clientes e é difícil, humanamente falando, fazer isso. Mas se a gente estiver mais próximo, tiver um parceiro de confiança também implementando, colocando aquele produto para rodar e ter uma interação constante. Como estão as coisas? Precisa de algum apoio nosso, sabe? Às vezes tem cliente que tem o produto há 2, 3 anos e ainda não está usando. Nem lembra o que o produto faz ou tudo que ele faz. Ou que adquiriu, né? Exato. Então, assim, a gente tem uma infinidade de produtos com muitos recursos, cada um deles, né? E aí, às vezes, o cliente até está usando, mas usando a parte mais simples da ferramenta, o mais óbvio, o arroz com feijão, sendo que a ferramenta tem um oceano aí de possibilidades. Então, eu acho que o ideal sempre é a gente fazer esse pós-venda, né? Dar essa continuidade para garantir que o cliente esteja usando quanto antes e da forma mais produtiva e assertiva possível. E aí, acho que fica tudo amarradinho. O ponto importante é exatamente isso. E isso também é um job description da área, inclusive de pré-vendas, né? Quando você sente que você pagou algo caro, quando você não vê valor naquilo, Exato. né? Quando você fala... Só um parênteses rápido, isso é um ponto legal. O pagar caro é relativo, né? É relativo. Porque às vezes você fala, cara, a experiência foi tão boa que... Né? Cara, valeu a pena. Ponto. A estratégia de muito... do cliente é legal. A estratégia... Né? Pô, mas por que as pessoas compram tanto aquele produto caro? Porque ela satisfaz. Porque ela entende o valor do produto. Independente será que é de caro? opinião. Às vezes, se ela entende o valor, não vai ser caro. Exatamente. E isso que a Fernanda falou é exatamente o que a gente, principalmente hoje em dia, né, tenta fazer em clientes. Com workshop, disponível. Porque assim, se você de repente usa um determinado produto, seja ele qual for, de uma forma muito usual, e hoje em dia o mercado tem excelentes soluções, inclusive open source, mas você usa de uma maneira muito usual, é óbvio que o nosso produto vai ser caro. Commodity, né? Commodity. É o famoso commodity, né? Agora, quando você começa a entender tudo que você tem na mão, e aquilo, obviamente, pegando o que o Vian falou, fazendo sentido para o seu negócio, e aquilo vai te dar um retorno, é o famoso, poxa, mas você está usando isso por quê? Porque se eu não usar isso, vai acontecer isso vai impactar aqui. Quando você começa a entender, a linkar isso daí, eu não vou falar que fica barato ou caro, mas aquilo se paga. É isso. A questão do produto ser caro é quando você entende que aquele produto não se paga. Não é uma questão do valor que você investiu. E isso até em questões assim da nossa vida doméstica. Quando você acha que pagou caro, quando você acha que foi num restaurante e pagou caro, quando você comer, pô, essa comida aqui eu como num lugar mais barato e me satisfaço mais. É verdade, exato.
É assim, bom exemplo. exato. É assim para a empresa. Quando você não entende, ou nem vou falar que a empresa não entende, quando o produto também foi mal posicionado. Ou a experiência não foi boa. Ou a do experiência produto, não exato, foi a experiência boa, não foi boa. né? Porque um dos cuidados que tem que se tomar também, e eu sei que ainda hoje há muito erro nesse sentido, inclusive técnico, é quando você, não é do produto ser bom ou ruim, não é do produto ser caro ou barato, mas ele não está bem posicionado. Ele até é um produto ótimo, mas a empresa, ou o momento, ou a circunstância não está matura para aquilo. É óbvio que vai ser caro. Sim. Mesmo aquele produto que você... Até o open source sai caro. Sai caro. Porque você não pagou por ele, Você mas não está paga tendo um licença, prejuízo. mas tem suporte, você tem que pagar. E às vezes não atende o que você quer, você vai ter problema, vai ter... E o prejuízo que aquilo ambiente pode te gerar parado. também. às vezes. Exato. Então para nós o valor está nisso. Será que está posicionado correto? Será que está Legal. certo? E outra também, muitos projetos ainda, que é uma coisa que a gente tenta corrigir muito, inclusive sem fazer nenhuma propaganda, mas a vinda do Vian para nossa área ajudou muito nisso. Ó, o chefe vai dar uma moral Mas agora, é, né? mas O chefe Muito dando moral. muito Um brinde, muito bom. É porque eu deixei ele falar primeiro. Mas nem tem mais coisa aqui. Mas é verdade. É assim, hoje em dia a gente se preocupa muito, muito projeto ele vê o hoje. Então ele atende muito hoje, mas no decorrer do tempo ele começa a ficar caro. Porque você não analisou um monte de coisa. Uma das vindas dele é ajudar a equipe de pré-venda a aprender a fazer conta, mas não só a conta da licença, não, mas é a conta do longo do tempo, do ROI, payback, break, são nomenclaturas que é pouco usada, mas assim, é fundamental para o cliente. É você colocar uma solução hoje que ela vai ter uma durabilidade durante um tempo, entendeu? No então, mínimo uns 5 anos. Exatamente, porque às vezes você faz um investimento maior agora, mas aquele investimento vai diluir de uma forma que aquilo que você pagou barato agora vai te dar justo porque você só viu agora. Então, isso é muito importante também na questão, porque que é caro, né? E vamos lá, gente, a gente entende também, para não ficar, né, o banco de dados da Oracle é caro, mas sim, por que determinado carro tem um valor maior do que o outro? Ele tem mais coisas do que o outro. A pergunta é, você vai usar isso ou não? Aquilo faz sentido para você? Porque se fizer sentido, você vai pegar o carro de maior investimento, porque aquilo vai te dar um retorno maior. É esse o ponto. E não só porque às vezes tem mais coisas, mas porque a confiabilidade da estabilidade maior. Às vezes eu brinco assim, né, aqueles que eu falo, cara, na hora que você tiver um infarto, você não vai querer o cara novo, você vai querer o Calil, né? É isso. Então, assim, cara, e na hora que você tiver o problema, você vai querer quem do seu lado? Será que você vai pensar tanto assim no custo de aquisição? Você vai pensar naquele monte de cliente que tá acabando porque você não consegue atender ele? Aonde você vai olhar o seu caro? Aonde está saindo caro? Né? Quantos projetos bem desenvolvidos se pagam em um ano? Será que isso é caro? Então, é esse o ponto. A gente faz bastante essa analogia também quando a gente fala de segurança da informação, né? Que é um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí, às vezes, os clientes, né, não têm isso como prioridade, enfim. E a gente sempre faz analogia com a questão do seguro do carro, né? Você paga, você torce para não acontecer nada. Mas se acontecer, você está lá protegido. Segurança da informação é a mesma coisa. Então, o Fê fez a analogia aí em relação ao carro de banco de dados. Eu lembrei dessa de segurança da informação que a gente sempre faz também. Mas, gente, vamos lá. Com o cupom de desconto, nem fica tão caro assim. Coloca o cupom. O seu é o mais alto, né? Não, o dele, 43. 43. Com o cupomzinho do Vian aqui, ó, nem fica caro. Mas, na verdade, é do... Fernando Vian. Fernando Vian. Não, vocês mudaram. Era Marcelo Fernando. A gente vai ter que voltar lá, porque eu nem lembro mais. Marcelo Para Fernando. de beber. Ninguém falou Isso é Marcelo água. Fernando. É Marcelo Fernando. Não, é Fernando Vian. E Ixi, Marcelo agora... Silva. Ixi, agora eu não lembro mais. A galera vai ter que voltar lá no começo Vai do ter vídeo pra pra entender, assistir porque eu já e não ver. lembro. Resumindo, o desconto caiu. Então é mais 43. Pronto. Caiu. É que é tipo 43. Silvia Design. Na hora já vai mudando tudo.
Bom, pessoal, eu sempre falo que quando o papo tá bom, a hora passa rápido, voa. Então, a gente já tá chegando no final. Ah, Viana, acredito, você queria ficar mais, você falou, né? Poxa. Não, ele tava todo tímido no começo, assim, nervoso, agora tá tranquilo. Eu não sei o que agora aconteceu. eu já entendi. Ele me interrompeu várias vezes. Não, vai ter na nossa mesa aqui, um ó, 43 aí. Esse aqui que foi bom. Hoje a gente descobriu, né, o que vai motivar o menino. Ele vai fazer o próprio podcast agora. Exatamente. Ó, me chama lá, hein? Vou chamar. Bom, então eu quero agradecer a participação de vocês, de terem vindo aqui, de tirar um tempinho para vir bater o papo com a gente, compartilhar conhecimento, experiência. Eu sei que nessa nossa vida corrida, com muito trabalho, a gente está no meio da semana aqui fazendo essa gravação, então ter essa disponibilidade de vir aqui, eu fico muito feliz. Obrigado de verdade por terem vindo. A gente que agradece, adorei. Pode me chamar mais vezes, eu nasci pra isso. Vamos chamar a Oda. Não sei, eu tenho uma intimidade assim com a câmera. Eu acho que quem vai abrir um podcast depois vai ser a Fê. Vai mesmo. Mas aí você vai, Viana. No meu, você vai ou você vai ficar... Ai, não vou. Vai sim. Vai criar não, vou dar Olha lá, ela que faz. Vai, lógico que vai. Eu te dopo e você, quando acordar, Já vai. pensou a Fê como influência? Que beleza. Já pensou? Gente, usa meu cupom pra andar. Já vou dar até uma dica, hein? Cria lá um Hora Talks. Ó. Isso aí, tá vendo? Tem umas dicas boas aí com o nome. Arrasta pra cima. Nem sei o que eu tô falando. Acesse esse link aqui embaixo. Isso. Compartilha, se inscreve no meu Fernanda canal. 10 aparecendo aqui, ó. Se inscreve no meu canal, ativa as notificações. O sininho. Então, agradecer aí o pessoal da edição gente. que colocou tudo isso aqui pra gente. Viu? Tudo que Boa ela falou sorte. apareceu, Boa tá? sorte Então, aí, viu? isso aí. Obrigada. Agradeço o nosso amigo em comum. Agradecer nosso amigo você não vai em comum, aparecer nem nosso um amigo pouquinho. Não vai, não pode. Não, na segunda Não parte, pode, na não segunda pode, parte. não pode, é segredo. Nosso amigo oculto. Quem Então, será, essa é a hein, parte gente? 1. Não, mas é então, pra deixar, não vai aparecer nunca. Abre votação aí, vamos ver se a galera acerta. Nossa, Não, eu tô mas vai. Como se fosse ao vivo, né? Eu tô Tá, mas eu já achando. vou chamar já, ó. Parte 1 aqui, a gente tá finalizando, vai ter a parte 2, que a gente vai descobrir aí quem que é esse amigo em comum. Segredo. Então, fiquem ligados aí que vocês vão descobrir já quem é, viu, galera? Mas... No próximo episódio. Eu vou falar a primeira letra. Não fala não, vou deixa falar. a galera assistir o próximo episódio, deixa mais Até suspense. porque você não Você tem só deu spoiler, você já deu spoiler na primeira. Na primeira você já deu Desculpa, spoiler. gente, tô acostumada ainda. Tô ambientada com Tá isso. pegando Eu sou jeito transparente, ainda, tá eu já pegando revelo jeito. tudo pros meus seguidores, pro público. Olha, Meus seguidores! Ó, você tá criando um monstro, viu? Você tá criando um monstrinho. Estamos identificando Você tá criando aqui, um ó, monstro. Eu vou influencer. compartilhar com todo mundo. Você vai bater recorde de audiência, você vai ver. Vai ver. Minha meta eu tô é essa. falando- Quanto que é a meta? Se tiver quantos mil, você Não faz vamos o quê? estabelecer uma meta. Vamos atingir a meta e depois a gente dobra a meta. Ó, isso aí, ó. Ó, então, galera, se esse vídeo tiver X likes, X likes, ela vai tocar o sino. a Fê vai voltar aqui de Não, novo fala com mais aí. galera Vai, não, eu pra quero o fazer. desafio. Qual que foi seu máximo de views? Ah, não sei. Como assim? Mas vamos colocar o número, ó. Se tiver 2.000 views Caramba. e eu likes, nem- não, 2.000 likes, Caramba. a Fernanda vai vir aqui Vou de criar novo. uns fake, Eu- então. ó, Vou dar um like. Eu nem conheço 2.000 pessoas, né? ó, Gilson. Mas, ó... Você é comercial, Ó, é comercial. ó, já que você tá falando, vou então te fazer um convite. Na próxima vez que a gente marcar, vou fazer agora, hein? Eu deixo você vir apresentar. Caramba. Ó, Robson, ao vivo você aqui, me ó. aguarde, viu? Gravado. Nossa. Não. Corta pra essa. Corta pra É. essa. Robson, Aí. você Você. me aguarde. Ei. Eu vou te entrevistar, você tá lascado. Criamos um monstro. Criamos Criou um monstrinho do podcast. A influência. Ai, adorei. Isso Tô muito aí. animada. Vamos pro próximo, já. Vamos aí. Então, vou finalizar isso aqui, galera. A parte 1, fiquem ligados que tem a parte 2. E vou fechar aqui o vídeo como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, seguir a Fernanda para ela fazer o pessoal dar likes nos vídeos. Isso. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Obrigado aí e até a próxima. Obrigado. Até a próxima, galera.